Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e aqueles que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa pelas nossas redes sociais, no Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola para falar como se dá o crescimento do reino de Deus em meio ao mundo. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Em primeiro lugar, é muito importante refletirmos sobre o crescimento do reino de Deus, porque podemos cair na tentação, ao ver ainda tantas desgraças e maldades no meio do mundo, e acharmos que Deus desistiu de nós, acharmos que Deus desistiu de trabalhar pela salvação deste mundo e desta humanidade que Ele criou com tanto amor. E olha, o que tem de pessoas que já caíram num profundo pessimismo, a gente é o que mais ouve: ah, padre, esse mundo não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito. Até mesmo ouvi de um casal, recém-casado, que disse: ah, padre, a gente não está querendo ter filho não, porque a gente não quer colocar filho neste mundo que está tão perdido não. O cristão não pode se deixar derrotar pelo pessimismo ou pela desesperança. O que é uma pessoa desesperada?
uma pessoa que já perdeu a esperança de tempos melhores, ou perdeu e deixou de colocar sua esperança em Deus. Por isso é muito importante refletirmos esta realidade. O reino de Deus está crescendo no meio deste mundo, porque Deus está trabalhando para a salvação deste mundo, noite e dia. Deus é esse agricultor que trabalha no silêncio, noite e dia, como um agricultor que joga a semente na terra, mas ele não deixa a semente entregue ao acaso. O que é que o agricultor faz? Ele sabe que a terra pode não estar muito boa, pode não ser um terreno muito fértil, então ele joga a semente, mas ele também cuida da terra, ele aduba, noite e dia ele rega, ele joga remédio para matar as pragas, e assim a semente vai encontrando um ambiente propício para crescer, germinar e dar frutos. Deus é esse agricultor fiel, silencioso, porque Ele não faz barulho como o mal faz, para atrair a atenção das pessoas e ao mesmo tempo distrair as pessoas daquilo que é o mais importante, a busca do reino de Deus. Por que o mal faz muito barulho? Notícias que só falam de violências, ou então a mídia aproveita de um pequeno vírus para espalhar um verdadeiro caos na vida das pessoas, e noite e dia só fala de morte, de morte, de morte, que não dá nem para você mais ligar a televisão. Por que o mal faz tanto barulho? Para distrair as pessoas, para que as pessoas deixem de buscar aquilo que é o mais importante, o reino de Deus. Mas Deus não faz barulho, Ele trabalha no silêncio, e ao mesmo tempo Ele nunca para de trabalhar pela salvação do mundo. Deus é paciente, é o que essa parábola quer nos ensinar. O agricultor, quando ele joga a semente na terra, a parábola diz, ele vai dormir. Ele não coloca uma cadeira em frente ao terreno aonde ele jogou a semente e fica ali, noite e dia esperando brotar o primeiro ramo. Já fez essa experiência? Se você fica noite e dia esperando uma flor nascer, uma planta crescer, não nasce e não cresce nunca, né? Mas se você vai viver a sua vida sem deixar de cuidar da terra onde foi plantada aquela flor, mas você vai viver o seu dia a dia, quando você menos espera, a flor está ali desabrochada, bonita, exalando o seu perfume. O agricultor faz a sua parte, mas depois ele vai dormir, ele vai descansar, porque ele confia no seu trabalho, ele sabe que a semente vai dar frutos. O agricultor tem paciência com a terra, em respeitar o processo natural da terra e o tempo próprio da natureza. A natureza tem um tempo para tudo, né? As estações mostram isso. E o ser humano não quer respeitar o tempo de Deus, e o ser humano não tem paciência com Deus, e o ser humano quer que Deus haja na hora e do jeito que queremos. Mas Deus é paciente, como um agricultor. Ele sabe esperar, Ele sabe respeitar o processo histórico da humanidade, porque Deus tem um tempo diferente do nosso. O relógio de Deus não é igual o nosso. Não queira colocar Deus no seu tempo. A fé é o contrário,
é fazer a gente entrar no tempo de Deus e aprender a esperar em Deus. Não uma espera passiva, como deve ser a espera do cristão: buscar a sua conversão a cada dia, fazer o bem a cada dia, viver nos mandamentos de Deus, corresponder às graças de Deus, se abrir cada vez mais para a ação de Deus em sua vida, trabalhar pelo reino de Deus no seu dia a dia. Essa é a nossa forma de esperar em Deus, colaborando com Ele. Agora, Deus, com a sua divina e perfeita paciência, Ele sabe trabalhar até mesmo em meio aos altos e baixos da nossa história. Ele sabe, sobretudo, tirar um bem maior de tantos males que afligem o mundo e o ser humano. E que bom, hein? Que Deus é paciente. Imagina se Deus perdesse a paciência conosco, em meio às nossas fraquezas e infidelidades para com Ele. Se Deus perdesse a paciência conosco, um só milésimo de segundo, sabe o que aconteceria? A gente logo iria sentir o peso do seu braço e da sua justa cólera sobre nós. Agora, caríssimos irmãos, falar da paciência de Deus não quer dizer abusar da paciência de Deus como o mundo faz. O mundo abusa da paciência de Deus, o ser humano abusa da paciência de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da paciência de Deus, com certeza. E Ele está fazendo de tudo para nos salvar e para salvar este mundo. Mas vai findar esse tempo da paciência de Deus, e chegará o tempo da justiça de Deus. A própria parábola nos lembrou isso. Depois que o agricultor jogou a semente, ele teve que entrar no tempo da paciência. Aí foi cuidando da terra, foi regando, adubando a terra, esperando o processo natural para que a terra pudesse fazer germinar aquela semente e dar frutos. Mas aí disse a parábola: e assim foi aparecendo as folhagens, as espigas cresceram e chegou o tempo da colheita, o tempo de colher os frutos. Esse tempo da paciência de Deus vai chegar ao seu fim, e eu posso dizer, hein, e tenho firme convicção nisso, está chegando ao seu fim o tempo da paciência de Deus para com essa humanidade tão pecadora que somos nós. E vai chegar o tempo da colheita, o tempo da justiça de Deus. E quando chegar esse tempo da justiça de Deus, a única coisa que irá restar vai ser o julgamento deste mundo e da história humana. Aí já não vai ter tempo mais para nada, somente para o julgamento de Deus. Em uma das aparições de Nossa Senhora, e olhem que se deu no século XVIII para o século XIX, hein? Em Salete, na França, Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora apareceu a duas crianças, e Nossa Senhora estava sentada, com o seu rosto sobre os joelhos, e as suas mãos tampavam o seu rosto, e ela chorava, e disse para aquelas crianças: eu já estou cansada de segurar os braços do meu filho,
pois ele não aguenta mais as maldades do ser humano. Olha o que Nossa Senhora, em uma aparição que é reconhecida pela igreja, hein? Nossa Senhora de Salete, olha o que ela já dizia século XVIII: eu já estou cansada de segurar os braços do meu filho, pois ele não aguenta mais as maldades do ser humano. Eu penso que Nossa Senhora já deve estar quase sem forças de segurar os braços do seu filho amado, porque as maldades aumentaram ainda mais no meio do mundo. Com certeza, se a mão de Jesus ainda não pesou sobre nós e sobre a humanidade, é porque Nossa Senhora está segurando ainda os braços do seu amado filho, para que ele nos dê mais um tempo para a nossa conversão. Nossa Senhora chora, porque muitos não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para os mandamentos de Deus. Muitos não pensam nem em salvação eterna, e só querem curtir os prazeres deste mundo. Mas o tempo da paciência de Deus está acabando, e vai chegar o tempo da justiça, o tempo da colheita. Por isso, caríssimos irmãos, não abusemos da paciência de Deus. Ah, padre, mas eu já estou buscando a minha conversão. Está mesmo? Será que está? Aproveitemos esse tempo que Deus ainda nos dá. Ele continua semeando a sua graça sobre nós, como esse agricultor que não para de semear, mas um dia ele vai querer colher os frutos. E qual é o maior fruto que ele deseja colher da nossa vida? Fruto da conversão, da nossa conversão. Por isso, a grande sabedoria divina para nós, neste tempo que estamos vivendo, sabe qual é? Não perder tempo. Não perder tempo na busca da nossa conversão, e também ajudando na conversão de nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.